Nessa hora, ele tentou sair do carro em movimento, ele abriu a porta. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira de Casos Criminais e a gente continua no caso da Gabi Petito. Eu vou continuar a linha do tempo. O episódio anterior, ele parou nos eventos do dia 23 de setembro. Então eu vou dar continuidade explorando algumas coisas que aconteceram no dia 22, mas só vieram a público posteriormente. Se você ainda não assistiu esses episódios e quer saber tudo o que aconteceu, assista ao primeiro episódio, onde eu narro tudo o que aconteceu até o dia 18 e o segundo, que vai do dia 18 ao 23. Lembrando que hoje eu vou cobrir o funeral da Gabi, que é bem triste para falar a verdade. No final eu vou trazer a minha análise. Se você não conhece o meu canal, aproveita e conheça os outros vídeos dessa série que estão incríveis. Conheça a série As Mulheres do Presidente. Já estão 3 episódios disponíveis. Essa semana vai sair o 4º. Vai ser muito legal, tem muita aventura, conspiração, investigação, mistério. Você vai ver coisas que aconteceram na Casa Branca. Nós também temos a série do Dr. Dead, Christopher Dust, o episódio 1 e o episódio 2, a história completa do médico serial killer. A história dele é inacreditável e você precisa assistir. Também tem outros casos, eu espero que você goste. Me siga no Instagram, Gustavo Psicanalista, e a gente vai se ver depois nos comentários. A Gabi foi encontrada em uma seção remota de uma floresta nacional do Wyoming. O que aconteceu com ela foi considerado homicídio pelo escritório do legista. O caso da Gabi Petito continua repercutindo em alta escala. Inclusive um mural de borboletas onde ela tirou e postou uma das suas últimas fotos já está ficando bastante popular. Muitas pessoas estão se dirigindo até esse mural para tirar fotos. Na quarta-feira, o padrasto da Gabi visitou o acampamento em Wyoming, onde a Gabi havia sido encontrada. E ele fez um pequeno memorial com pedras. Só que na quarta-feira, dia 22, e isso não veio à tona até o dia seguinte, o Tribunal Distrital de Wyoming emitiu um mandado de prisão para o Brian. O mandado alega que o Brian usou um cartão por volta do dia 30 de agosto e 1º de setembro em Wyoming e em vários lugares. E ele obteve coisas de valor, agregando um pouco mais que $1.000. O mandado federal não deixa claro de quem é o cartão de crédito, mas a mídia praticamente toda está vinculando como de certeza que é o da Gabi. O advogado da família veio a público e disse que era de seu entendimento que esse mandado de prisão ele estava relacionado a atividades ocorridas após o falecimento da Gabi e não relacionadas ao seu falecimento em si. E eis que uma outra questão começou a surgir. Na busca para responsabilizar alguém pelo que aconteceu com a Gabi, a polícia de Moab começou a ser criticada por ter detido o casal no dia 12 de agosto, naquela confusão que a gente já mostrou em detalhes no primeiro episódio e também relembrou no segundo. Foi quando ela havia dado um tapa nele, parece que ele também deu outro nela, só que nenhum dos dois prestou queixa. Ambos conversaram pacificamente com os policiais e a polícia concordou em levá-los para um hotel, mas que ambos dormiriam em quartos separados, para que eles pudessem se acalmar, refletir naquela noite. Inclusive eu mesmo falei para vocês que a guarda florestal estava presente e aconselhou a Gabi desesperadamente a abandonar o Brian, porque ela via que aquele relacionamento era tóxico, mas a Gabi não quis ouvir. O departamento de polícia da cidade de Moab emitiu uma declaração dizendo que a conduta dos policiais segue em padrões claros e que numa possível disputa doméstica, os policiais eles são treinados para seguir padrões e protocolos. Então as autoridades elas respeitaram tudo aquilo que era possível naquele momento. Nenhum dos dois queria prestar queixa, seria inconstitucional prendê-los ou levá-los à força para a delegacia. Conforme o furor foi aumentando, veio outra declaração dizendo que nesse momento a cidade não tinha nenhum conhecimento de qualquer violação da política do departamento de polícia durante o incidente. Eles declararam que a cidade faria uma investigação formal com base nos resultados e daria os próximos passos de acordo com o que fosse apropriado. E ocorreu que em uma declaração separada, o chefe de polícia de Moab, Brett Hayes, ele disse que uma parte externa não identificada solicitou uma investigação formal sobre o incidente. Aí o jornal Post foi atrás e descobriu que essa queixa foi apresentada por um advogado da Califórnia.
Aí vieram com outra declaração dizendo que eles levam todas as reclamações a sério e que eles estavam empenhados em abordar essas preocupações em conformidade com a política do departamento. Foi confirmado que uma agência não afiliada ia conduzir a investigação. No dia 24, eis que surge uma nova testemunha e dessa vez foi revelado novamente a Fox News. Norma Jean contou que ela deu uma carona pro Brian no dia 29 de agosto. Essa é a segunda vez que uma mulher se apresenta para dizer que deu carona pro Brian também no dia 29 de agosto no Grand Teton em Wyoming, pois que a Gabi foi vista pela última vez. A primeira mulher, Miranda Baker, que os vídeos viralizaram no TikTok, contou que estava acompanhada de seu namorado quando eles pegaram o Brian por volta das 5h30 da tarde, em 29 de agosto, depois de vê-lo pedindo carona na beira da estrada. Ele inclusive chegou a oferecer $200, mas eles não aceitaram. A Norma Jean, que é uma residente sensacional de Wyoming, na Flórida, contou para Fox que depois que ela viu o vídeo da Miranda no TikTok, ela percebeu que também tinha dado carona pro Brian, só que ela deu carona para ele muito mais cedo, entre 6h30 e 6h40 da manhã, mais ou menos próximo da área de acampamento de Spruce Creek, onde a Gabi foi encontrada. E a Norma descreveu um pouco como foi o percurso. Ela teve basicamente a mesma conversa fiada que o Brian teve com a Miranda no carro, de que ele tinha uma noiva e que ele estava fazendo caminhada, e que ele tinha visto alces, mas nenhum bicho lá específico. E uma coisa em comum foi que ele ofereceu dinheiro, falando que de repente a Norma ia precisar para gasolina, só que ela não aceitou. E agora que vai ficar estranho, no trajeto, a Norma fez uma curva acentuada para a direita, e a Bíblia que estava em cima do painel caiu no colo do Brian. Aí ele pegou o livro e colocou a Bíblia de novo lá no painel. E de repente o Brian disse que queria que ela o deixasse no portão do acampamento remoto, que tem uma única estrada de terra que se estende por quilômetros até vários locais de acampamento na área. Então ele ia ficar horas e horas andando. Aí a Norma pegou e falou: olha, eu posso te levar lá pro acampamento, não tem problema. Nessa hora ele tentou sair do carro em movimento, ele abriu a porta e a Norma ficou chocada, só que aí ela tentou reverberar a situação, ela ainda tentou brincar com o Brian e falou: olha, você quer impressionar sua noiva dizendo que você foi até lá a pé, não tem problema, posso te dar uma carona e tal, mas ele insistiu e falou para ela parar o carro, e ela parou o carro e ele saiu do veículo. Com esse e outros testemunhos que já vieram à tona, muitas pessoas continuam a pressionar para saber se de alguma forma os pais do Brian podem ser implicados por algum crime. E novos especialistas se manifestaram dando sua opinião, e eu trouxe aqui para você algumas respostas. O que se dá a entender pela postura dos pais do Brian é que eles falaram com o advogado muito cedo. Então, como eles contrataram o advogado antes da Gabi ser dada como desaparecida, a impressão que se tem é que eles foram muito bem orientados, porque eles falam pouco, suas palavras não são incriminatórias, eles conseguem se desvincular muito bem de tudo que está acontecendo. E é muito difícil fazer uma afirmação precisa, considerando que há poucas informações realmente disponíveis. E na verdade as evidências que a polícia tem são tão limitadas que eles estão tornando essas evidências públicas. Pelo que eu entendi, em várias situações onde é um caso extremo como esse, a maioria dos advogados, eles sempre dão duas orientações específicas. 1. Nunca fale com a polícia. E 2. Se você se sentir pressionado a falar com a polícia, consulte a regra número 1. Esse é um conselho que vale tanto para inocentes e culpados, porque muitas vezes pessoas inocentes acabam sendo arrastadas para o meio de uma grande confusão por falarem especificamente alguma coisa que pode ser mal interpretada pelos detetives. Mas esse caso está longe de escapar de polêmicas, porque na verdade o que explodiu agora são os médiums do TikTok. Esses indivíduos estão sendo muito criticados por disseminar inúmeras teorias a respeito do que aconteceu com a Gabi Petito. E os críticos estão afirmando que isso é uma manobra doentia para lucrar com o fascínio nacional que esse caso atraiu. A quantidade de médios que estão disponibilizando vídeos sobre a Gabi é assustadora. Um caso em particular que está chamando muita atenção é de uma moça que atingiu mais de 850 mil visualizações, e ela alegou que ela estava canalizando psicamente a Gabi, então ela estava fazendo uma pesquisa espiritual. Uma das afirmações polêmicas que ela soltou no vídeo foi que a energia do Brian não era a energia de um assassino. E durante o discurso confuso, ela também alegou que ela sentia que ele estava trabalhando em si mesmo.
só que ele tinha um temperamento quente. E também ela achava que ele não havia matado a Gabi de propósito. Só que então, em outro momento, ela diz que sentia que ele havia tirado a vida dela. E isso era muito interessante porque se ele teve que fazer isso, era porque na mente dele era a coisa certa a se fazer, porque possivelmente impediria com que ele fizesse outras coisas erradas depois. Aí ela terminou o vídeo dizendo que esperava que a Gabi fosse encontrada. Um outro vídeo de 1 milhão de visualizações, postado na mesma época, mostrava uma outra mulher que fala com os espíritos e ela usava uma boneca para fazer isso. E então ela perguntou para a boneca se a Gabi estava bem. E essa boneca com uma voz robótica disse que não. Esse vídeo foi postado 2 dias depois, o corpo da Gabi foi encontrado. Foram atrás para fazer uma análise a respeito da receita desses vídeos e, segundo o que foi levantado, é que esses médiums estão ganhando horrores em dólares por hora a cada acesso. Por isso que está crescendo esse mercado em cima da própria Gabi. Pessoas que aparentemente não tinham nada estão surgindo com revelações, visões e contatos com o além. Isso irritou violentamente muitas pessoas. Muitos desses médiums estão recebendo críticas severas. Alguns deles estão bloqueando os seus vídeos, mas alguns desses vídeos que foram colocados em privados já geraram grandes receitas. Então entrou aquela guerra e pessoas que estão afirmando que esses médios estão querendo tirar proveito e estão querendo ganhar dinheiro em cima de um assunto tão sério e triste como esse. Ainda no dia 24, o advogado da família do Brian soltou uma declaração dizendo que quando ele saiu de casa, ele estava sem carteira e sem celular. Ele também reiterou que os pais estavam preocupados com que o Brian fizesse alguma coisa contra si mesmo, de que pudesse se machucar. No fim da noite do dia 24, uma vigília à luz de velas aconteceu em Nova York. Moradores de coração partido se reuniram, moradores da cidade natal da Gabi, em Long Island. Eles iluminaram toda a comunidade à beira-mar com uma vigília bastante triste, bastante escura, por assim dizer. Mas eles apelidaram de Ilumine a Noite para a Gabi Petito. A cerimônia em Bowie Point ela foi tranquila, o pessoal das comunidades vizinhas se reuniram ali para poder amparar. Apareceram muitos vizinhos que foram até o fim de suas calçadas ao anoitecer para a vigília e as lanternas solentes foram acesas. Inclusive essas lanternas podiam ser compradas no dia anterior na reserva natural do Blue Point por uma doação de $20 à família Petito. Outras pessoas prestaram homenagem a Petito com velas e luzes próprias. Um grupo de vizinhos caminhou juntos em torno do antigo bairro da Gabi em uma procissão silenciosa. A comunidade também decorou milhares de árvores com fitas azuis no início da semana. Isso foi em antecipação à cerimônia. A cor azul foi escolhida porque ela lembrava os olhos da Gabi. E Jennifer McNamara, a organizadora da vigília e também ela cuida de uma fundação, ela disse que quando a comunidade perde todos nós perdemos. Então ela procurou dar a melhor recepção que ela poderia. Também disse que se comovia muito por ver uma jovem tão nova perder sua vida e não ter mais a chance de realizar aquilo que ela gostaria que fosse realizado. Um outdoor também foi colocado perto da casa da família da Gabi. E a Rosie Davis, a amiga da Gabi, eu falei sobre ela lá no primeiro episódio, onde eu trouxe mais informações. Agora ela deu novas declarações. Disse que sentiu um pouco de medo porque o Brian sabe onde ela mora, então nos primeiros dias ela ficou um pouco assustada, já que ele poderia fazer alguma coisa com ela, já que ela tem certeza que ele fez sim algo com a Gabi. E ela também disse algo bem tenso. Ela tem certeza que ele está se escondendo da polícia a céu aberto. Ela contou que o Brian viveu sozinho nos acidentados Apalanches por meses. Então ela tem certeza que ele está no deserto. Ela não acredita que alguém esteja ajudando-o a se esconder. Segundo ela, ele não tem amigos. Ela diz que ele só tinha livros. E como ele tem essa experiência de ter vivido durante muitos meses nos Apalaches, que é uma cordilheira de mais de 3.200 quilômetros, que vai do estado do Alabama até o Canadá, ela tem certeza que ele está por ali, que a polícia deveria ir procurá-lo lá. E foi aí que uma celebridade, Danny Chapman, um famoso caçador de recompensas, se juntou às buscas
pelo Brian. Ele não está convencido que o Brian está na reserva Carlton, onde a polícia, 1001 agentes estão fazendo buscas na terra de mais de 25 mil acres. Esse Duane Chapman, ele inclusive chegou aí lá para frente da casa dos pais do Brian, vocês estão vendo aí as filmagens, isso chamou muita atenção. Ele foi lá na frente, passou na porta, ele realmente foi sem temer nada. Mais tarde ele revelou que já recebeu centenas de dicas em sua linha direta. Muitas, inclusive, apontam que o Brian está em algum lugar dos Apalaches, confirmando aquilo que a Rose também acredita. E no dia seguinte, dia 25, uma vigília à luz de velas foi realizada pela Gabi na cidade natal do Brian, lá na Flórida, um dia depois da que aconteceu em Long Island. Foram mais de 100 pessoas que compareceram à vigília. Muitas pessoas levaram uma cruz que tinha o nome da Gabi gravado, outros levaram cartazes, Justiça para Gabi, North Fork te ama, Gabi. Eles até cantaram uma versão espontânea da música Amazing Grace. E os pais do Brian, Christopher e Roberta, não apareceram. Eles continuam de portas fechadas. Pessoas penduraram posters com o rosto da Gabi, colaram nas árvores em frente ao gramado deles. E a moça que organizou essa vigília também nem conhecia a Gabi, mas ela disse que se comoveu muito com a história e que ela decidiu que poderia fazer alguma coisa, nem que fosse para trazer conforto à família. E a vigília estava bem calma, parada, até que Philip Crown, de 55 anos, pegou o microfone e exigiu que o Brian se entregasse. Ele fez um discurso e ele disse: se o Brian é inocente ou culpado, eu não sei, mas ele precisa ser homem suficiente, se apresentar e explicar o que aconteceu. E nessa hora a multidão foi a loucura, os aplausos, muita gritaria, tinha gente gritando justiça para a Gabi, justiça para a Gabi. E ele continuou dizendo que Brian, você pode acabar com esse sofrimento, dê um passo à frente, seja um homem, será que é tão difícil fazer isso? Se você for inocente, não é difícil. Os moradores, residentes, vizinhos, eles estão fazendo uma pressão muito grande na família para que de alguma forma, se eles souberem de alguma coisa, que eles revelem à polícia. E agora entrou uma motivação extra, já que a cabeça do Brian está a prêmio. Uma recompensa de $30 mil está sendo oferecida por informações que ajudem as autoridades a rastrear o Brian Laundrie. E olha que interessante, tudo começou quando Jerry Torres, que é vizinho da família da Gabi, ofereceu $5 mil por qualquer informação que pudesse promover a captura do Brian. Em seguida, Steven Moyer, ex-subchefe da polícia de Sarasota, na Flórida, elevou a recompensa para $10 mil quando decidiu doar 5 para que as pessoas pudessem de alguma maneira ajudar quem tiver informação. Ele fez uma declaração à CNN dizendo que o dinheiro faz as pessoas falarem. E o grande salto foi quando o Burleigh, o escritório de advocacia de danos, anunciou que também estava oferecendo $20 mil por informações que levassem diretamente ao paradeiro do Brian. Um comunicado foi emitido que a recompensa está autorizada e permanecerá aberta por 2 meses a partir do recebimento da denúncia e a aplicação da lei. Um dia antes do funeral da Gabi, ela foi lembrada em um vídeo, um tributo comovente que foi disponibilizado no site da funerária, um vídeo mais ou menos de 28 minutos. E esse vídeo mostra a Gabi com os parentes, fotos ao ar livre, fotos com a família. São montagens muito bonitas que a funerária fez, mas de fato o funeral aconteceu no domingo. Só que infelizmente, apesar do desejo da família de estar com o corpo da Gabi, o FBI não liberou, porque eles ainda estão investigando. Então o funeral aconteceu com uma urna vazia. Quando o corpo da Gabi for liberado, ela será cremada. Mas isso não atrapalhou ou alterou o ritmo do funeral, foi bem emocionante. O pai da Gabi estava muito entusiasmado, ele falava e chorava. Ele mencionou o relacionamento tumultuoso que a Gabi tinha com o Brian, mas ele disse que o planeta inteiro conhecia o nome dela e que ela era uma mulher que inspirou muitas mulheres e que também inspirou homens a fazer o que é certo, a fazer o que eles devem fazer para eles primeiro. E ele inclusive falou, se você tiver que fazer alguma coisa agora, faça enquanto você tem tempo. Em seus vários elogios para a filha, ele disse que não poderia estar mais do que orgulhoso. Ele também tentou encorajar os presentes, dizendo que não era para eles ficarem tristes, porque a Gabi não vivia assim, ela não era uma garota triste.
mas ela era alguém que estava sempre para cima, sorrindo, sendo gentil com as pessoas, tratando bem todo mundo, oferecendo amor para quem ela conhecia. Teve um momento em que ele disse que os olhos azuis da Gabi a impediu de ter vários problemas em casa enquanto ela estava crescendo. E foi um momento muito bonito porque mais de 100 bombeiros fizeram fila para comparecer à cerimônia em homenagem a ela. Inclusive o padrasto da Gabi, ele também é bombeiro e ele falou, James Smith, ele disse que ela era a pessoa mais incrível que ele havia conhecido e que ele passou a maior parte da vida dele trabalhando para ganhar dinheiro para poder sustentar a família, para dar uma vida melhor da vida que ele queria que eles tivessem. E a Gabi sempre disse para ele que ele poderia ganhar dinheiro, mas não poderia recuperar tempo perdido. Ele também comentou que a Gabi amava a vida e vivia a vida de uma forma muito bonita e que ela era um exemplo, e que o exemplo que poderia se tirar dela era que precisamos viver intensamente e desfrutar do momento no mundo lindo que temos. Ele disse que não tinha problema ficar de luto pela Gabi, mas que era importante celebrar a forma como ela viveu a vida. E os discursos foram todos motivacionais, era nítido que eles estavam tentando se afastar da dor e tentar trazer memórias positivas para afogar um pouco dessa angústia, desse sofrimento, dessa perda terrível. Tinha uma parede inteira que estava forrada com inúmeras fotos da Gabi, tinha uma urna com velas no centro, então algumas pessoas paravam para orar por ali. O funeral dela foi transmitido para várias emissoras de TV a cabo e também na internet. E longas filas começaram a se formar do lado de fora da casa funerária por volta das 11 horas da manhã e o serviço terminou às 17. Teve muita coisa que o padrasto da Gabi falou, que foi que ele fez funerais a vida toda. Ele disse que ele, a equipe, sempre foi muito bom em fazer funerais. E ele escreveu monólogos, elogios, discursos e ele planejou várias e várias situações. Mas ele nunca se preparou para o momento que ele estava vivendo. Foi com pesar que ele proferiu essas declarações. A última informação que eu tive antes de gravar esse vídeo foi que por volta das 13 horas o FBI retornou à casa do Brian para recolher pertences pessoais para que testes de DNA sejam realizados. E quem confirmou essa informação foi o próprio advogado da família, que, otimista como sempre, disse que essa era uma visita de rotina. Já o escritório de campo do FBI em Denver, que está liderando esse caso, se recusou a dar qualquer detalhe e não revelou mais nada. O relatório completo do legista vai responder muitas perguntas e amarrar muitas pontas soltas. E até que esse relatório seja concluído, nós vamos ter que aguardar com paciência. Agora, uma coisa que me incomoda, porque esse caso é muito triste. Eu acho que esse vídeo é o mais difícil que eu tô gravando da Gabi, porque é muito pesado a gente olhar para essa situação toda e identificar algumas coisas que são altamente incômodas, principalmente porque não é certo que pessoas que não têm o nível de intimidade máxima, porque o nível de intimidade máxima entre duas pessoas é no casamento, e eles não tinham isso porque nem noivos eles eram mais, e eles estavam fazendo uma atividade como essas, Van Life, que é uma atividade que ela exerce um psicológico muito grande. Há muitos fatores que podem ser altamente problemáticos, podem gerar estresse, discussões, confusões, um ambiente apertado, viagem é cansativo, é inconstante e uma experiência como essa não é para qualquer pessoa. E aí quando você vê situações como essas de pessoas que estão pulando etapas, é muito lamentável porque as consequências elas acabam aparecendo ou mais cedo ou mais tarde. As etapas precisam ser respeitadas. Tem muitas pessoas que elas vão morar juntos sem ter a menor noção do que é um casamento, do que é de fato um relacionamento, e isso causa inúmeros problemas, inúmeras tragédias. É uma confiança absoluta que é entregue antes do tempo. As pessoas se apressam sem de fato conhecer o outro, e muitas vezes pode demorar anos até que você conheça alguém de fato, porque na verdade o outro é desconhecido até que você veja o que está por trás da máscara de primeiras impressões. Há muitos que se apresentam com voz mansa, olhar firme, sorriso carismático, e eles nos envolvem com essas características e nós paramos de enxergar e passamos a ver apenas aquilo que ele está mostrando, aquilo que ele está demonstrando, falando na nossa frente, ou seja, dizendo aquilo que queremos
ouvir. Isso é um problema, porque à medida que você ficar mais envolvido, no momento em que você começar a ver sinais contraditórios, discrepantes, incongruentes, você não vai querer voltar atrás, você não vai querer se soltar, você não vai querer dar o fora desse relacionamento, porque você já está muito envolvido, muito ligado, amarrado, tem uma conexão muito forte e esse é o problema. E muitas situações terminam no buraco em que essa terminou por conta disso. As pessoas não querem abrir mão por conta do tempo que elas investiram, das horas em que elas planejaram, que elas sonharam, que elas imaginaram que aquilo ia ter futuro, mas não há futuro. As promessas eram vazias, eram falsas e eram mentirosas. E esse estilo de vida que está sendo incentivado com mais e mais frequência está servindo apenas para desencadear desdobramentos lamentáveis de relacionamentos que estão fadados ao fracasso, à derrota e a situações irreversíveis que um ou até mesmo os dois não estarão vivos no final. E o mais triste é que o grande legado da Gabi vai ser o que aconteceu com ela, porque nas fotos tudo era lindo, era maravilhoso, mas no dia a dia as testemunhas que declararam o que viram, por onde eles passaram, testemunharam apenas situações amargas. Hoje as pessoas embarcam na onda, na moda, na hashtag, na tendência para se sentirem iguais aos outros. E infelizmente elas estão sendo encorajadas a tudo, menos a fazer o que é certo. Quando eu olho para os dois, eu vejo na Gabi maturidade e dependência afetiva. Quando eu olho para o Brian, eu vejo manipulação, controle e domínio. E essas duas personalidades, essas características ligadas uma na outra, é receita para o desastre. E muitos estão colocando as suas vontades acima do seu bem-estar. E quando a segurança fica para trás, o perigo fica à espreita, esperando um momento, uma vulnerabilidade, uma brecha, uma janela para dar um golpe. E alguns caem e se levantam, enquanto outros são derrubados para nunca mais acordar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o like, me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, eu também tenho conta lá no Bom Perfil. Conheça meu livro Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, é um suspense incrível de um rapaz chamado Jack Wilber que enfrenta uma série de maldições hereditárias enquanto ele precisa descobrir aonde o serial killer está dentro da sua casa. Se você adquirir o livro pelo meu site, vai seguir a Marcadores, o livro autografado. O livro também está disponível na Amazon, no Kindle, nas livrarias. Eu espero que você goste. A gente se vê no próximo episódio. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!